Nós aprendemos na semana passada que Apocalipse é uma revelação de Deus. Trata-se de uma profecia dada por Deus com o propósito de nos ensinar a respeito do Senhor Jesus Cristo, com o propósito de enfatizar a glória de Jesus. O tema central do livro do Apocalipse é a pessoa de Jesus Cristo. Muitas vezes, ao falar de Apocalipse, ao pensar no Apocalipse, pensamos muito nos eventos que vão acontecer, naquilo que nos aguarda, naquilo que nos espera, e acabamos perdendo o centro do livro, que é uma declaração, uma descrição da pessoa do Senhor Jesus Cristo. Passar pelo Apocalipse sem entender melhor quem Jesus é, na realidade, é ler o livro de uma maneira completamente equivocada. O livro então descreve um Jesus exaltado e desvenda o seu plano final para então estar com sua igreja e punir todos aqueles que se revoltam e são inimigos da cruz. Vimos que este livro foi dedicado para aqueles que se identificam como escravos de Cristo. O próprio João, o apóstolo que foi grandemente utilizado por Deus para escrever o livro, ele se identifica assim, como um escravo, um servo deste Senhor. Isto significa que, pela ênfase que temos nas Escrituras da palavra servo, escravo, pela abundância dessa temática e pela força que este termo tem, nós precisamos repensar o nosso relacionamento com Deus. Um relacionamento de senhorio, mas que Deus é o Senhor, que Jesus é o Senhor, e que nós estamos neste relacionamento para obedecer, para nos colocar em completa submissão. O livro de Apocalipse nos ensina que nós devemos satisfazer a Deus, agradar a Deus, viver em busca da vontade de Deus e não da nossa. Precisamos então se identificar como escravos, como servos, para que este livro diga respeito à nossa vida. A grande pergunta que é preciso sempre fazer é: você é um escravo de Cristo? Você se identifica assim? Você consegue olhar para a sua vida e entender que toda ela precisa estar sob o governo de Deus, sob o controle dele, em completa e total obediência? Pense sobre isso, porque a nossa posição e a nossa identidade em relação a Jesus Cristo define o nosso destino eterno: amor ou juízo sobre as nossas vidas. Nós encerramos a mensagem declarando a primeira bem-aventurança. Nós destacamos que o livro fala de 7 bem-aventuranças, e logo no capítulo 1 nós temos a primeira, e nós aprendemos no capítulo 1 que feliz é aquele que lê, ouve e pratica a palavra de Deus. Nota que não é apenas um ouvir desta palavra, é um ouvir com toda e completa atenção, para que a minha vida possa ser moldada de acordo com este conteúdo. É disto que o livro está, então, nos falando e nos exortando, que nós devemos ler Apocalipse com o intuito de praticar, e não meramente de satisfazer um coração curioso em relação ao que vai acontecer, mas ler com um coração submisso, um coração de servo e escravo, para que nossa vida possa então ser condizente com aquilo que nós estamos recebendo vindo dos céus. O que nós recebemos como consequência de alguém que ouve, lê e pratica? Felicidade. É isso que significa a palavra bem-aventurança. É alguém satisfeito, é alguém pleno, é alguém feliz. Não apenas aquele que conhece alguns versículos decorados, aquele que já leu a Bíblia algumas vezes, aquele que tem até um certo conhecimento de teologia, mas aquele que tem uma teologia aplicada, aquele que conhece de Cristo e vive com base nesse conhecimento. E aí está a felicidade. Para iniciar a mensagem de hoje, eu quero convidar os amados irmãos ao livro de Apocalipse, capítulo 1,
Vamos ler a partir do verso 4. Livro de Apocalipse, capítulo 1. Vamos ler a partir do versículo 4. João, as 7 igrejas que se encontram na Ásia, graça e paz a vós outros, da parte daquele que é, que era e que há de vir, da parte dos 7 espíritos que se acham diante do seu trono, e da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o soberano dos reis da terra, aquele que nos ama e, pelo seu sangue, nos libertou dos nossos pecados e nos constituiu reino, sacerdotes para o seu Deus e Pai. A Ele a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Eis que vem com as nuvens, e todo olho o verá, até quantos o traspassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Certamente. Amém. Eu sou o Alfa e Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Vamos orar. Deus amado, estamos na Tua presença e de modo consciente declaramos, ó Deus, a nossa submissão à Tua autoridade. Pedimos que o Senhor fale aos nossos corações, nos revele mais a respeito do Teu senhorio, do Teu governo, do Teu poder, dos Teus atributos, e que o nosso coração, ó Deus, reaja diante de tais verdades. A minha súplica é que o Senhor cresça e que eu diminua, para a Tua honra e glória. Amém. Nós somos então informados, logo de início, que esta correspondência, como nós vimos na semana passada, esta carta foi destinada às 7 igrejas que se encontram na Ásia. E nós temos uma saudação feita por João, muito parecida com aquelas que nós já conhecemos nas cartas paulinas: graça e paz a vós outros. Esta dupla, ela se repete diversas vezes: graça e paz. E qual a razão desta dupla sempre se encontrar aí junta? Nós temos aqui uma saudação tipicamente judaica e gentílica. Então, quando alguém cumprimentava ao outro com a graça, se estava falando de um gentio, de um romano. E quando se falava de paz, graça e paz, se estava então falando a respeito de um judeu. Então era uma maneira abrangente de lidar com as igrejas do primeiro século, que eram constituídas de gentios e judeus. Só para que você possa entender, não faz sentido nos nossos dias nos cumprimentarmos mais com a paz, como muitas vezes nós vemos algumas pessoas se cumprimentando: a paz do Senhor, meu irmão. Por quê? Porque a paz do Senhor é uma saudação tipicamente judaica, é a palavra shalom, e eu não sou judeu nem você, então não faz sentido nenhum estarmos nos cumprimentando com algo tipicamente judaico. Então, nota que muitas vezes a falta de informação nos faz tomar certas posturas que vão de encontro às verdades bíblicas. Então, na próxima vez que você for saudado com a paz, você está sendo chamado de judeu. Quando nós falamos dessas 7 igrejas que nós encontramos sendo mencionadas por João, essas 7 igrejas, elas estavam numa região geográfica muito privilegiada na Ásia. Obrigado. É o que é conhecido como o cinturão da Ásia, ou coroa da Ásia. Elas se situavam justamente na zona onde os mensageiros passavam para distribuir as correspondências da época. Por isso que João, então, ele cita estas igrejas, porque ele está citando uma rota, tanto comercial, quanto uma rota de correspondências. Por isso, estas 7 igrejas. Porque se você notar bem,
na Ásia não tinham apenas 7 igrejas. Por que então João cita estas 7 de maneira específica? Justamente por causa dessa região geográfica, por causa dessa localidade e pelas características específicas que essas igrejas têm e visam então nos ensinar. Laodiceia é uma igreja da Ásia que não foi citada dentre essas 7, por exemplo. Através dessas informações que nos são dadas, aí no versículo 4, vemos que João escreveu para 7 igrejas. E quando nós notamos esse destaque de João trabalhando este número 7, nós já entendemos que o livro de Apocalipse ele tem uma grande ênfase numérica, nos números. Eu afirmei na semana passada que João cita pelo menos 10 números diferentes e o 7 tem grande destaque. O número 7 indica perfeição, simboliza plenitude, mas devemos sempre buscar entender literalmente o número, desde que seja possível. Nós vamos notar hoje um caso onde não é possível interpretar literalmente o número 7. E aí nós temos que buscar o que significa aquele símbolo nas Escrituras. João, ao escrever para estas 7 cartas, ele não desejava, com as 7 cartas para as igrejas, ele não desejava se restringir apenas àquelas igrejas locais, mas na realidade ele está apontando para o todo da igreja do Senhor Jesus Cristo. A partir delas, aquelas igrejas seriam paradigmas para todas as outras, para todas as demais. Como nós sabemos disso, pastor? Vá para o livro de Apocalipse e veja o que é escrito, por exemplo, para a igreja de Éfeso, a primeira igreja. E esta é uma marca que aparece em todas as cartas, do capítulo 2 e 3. Apocalipse, capítulo 2, versículo 7. Olha o que é dito aí. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja de Éfeso. Certo? Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Você tem aí o plural, ou seja, a carta destinada à igreja de Éfeso também deveria servir para exortar, para edificar e para consolar as demais igrejas. Em outras palavras, esse livro também nos diz respeito à igreja Canaã e às igrejas que vivem no nosso tempo. Então, após detectarmos os destinatários da carta, as 7 igrejas que estavam na Ásia, após notarmos que esta carta também tem valor, tem preço para todos nós, eu quero notar um detalhe curioso sobre a estrutura do parágrafo. Quando nós falamos de um parágrafo, eu estou me referindo a essa seção que inicia no versículo 4 e termina no versículo 8. Nós precisamos notar um detalhe importante aqui a respeito dessa estrutura, e para isso eu preciso muito da sua atenção, porque uma leitura superficial muitas das vezes não permite enxergarmos esses detalhes. João, ele se utiliza do que nós chamamos de uma estrutura trinária nesta seção, neste parágrafo. O que é isso, pastor? João vai repetir várias vezes, dá ênfase várias vezes a 3 coisas. Ele está se referindo a tríades o tempo inteiro neste parágrafo, e ele deseja que nós notemos isso. É uma maneira subjetiva de citar e enfatizar agora o número 3, e João vai fazer isso com um propósito. Pastor, ainda não estou entendendo. Então vamos tentar te mostrar agora. Veja, por exemplo, no versículo 4, a descrição que é feita do Pai. É dito a respeito do Pai: aquele que é um, aquele que era 2 e aquele que há de vir. Você tem 3 descrições, ou você tem uma expressão tripartida para descrever a pessoa do Pai. E podemos notar facilmente que João está desejoso de mostrar e de formar essa estrutura através dessas 3 partes. Vamos notar uma segunda tríade, talvez facilite
você notar o que eu estou desejando que você perceba. Versículo 5, quando se fala de Jesus, o que é dito? É dito que Jesus é 1. A fiel testemunha, 2. O primogênito dentre os mortos, 3. O soberano dos reis da terra. Mais uma vez nós notamos as tríades aparecendo. É a segunda tríade que nós temos aqui dentro desse texto, mas não parou por aí não. Se você atentar e notar, no final do versículo 5 e o versículo 6, nós temos mais uma tríade. Nota o que é dito aí a respeito do povo que recebeu o privilégio do sacrifício de Jesus. É dito que aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados. Olha o primeiro privilégio. Segundo, nos constituiu reino. Terceiro, nos constituiu sacerdotes. Reino e sacerdotes. Então nós temos mais uma vez uma ênfase trina, uma tríade no trecho. Estão conseguindo me acompanhar até aqui? Estão conseguindo notar a estrutura que eu estou montando para vocês? Mas ainda não acabou. Tem uma última estrutura trina, que talvez você já até tenha notado, já até tenha percebido. E esta, que eu não citei ainda, é a mais importante do texto. Alguns comentaristas acabam afirmando que toda essa estrutura trina que João montou neste parágrafo tinha um propósito de enfatizar esta tríade que eu vou citar agora. Tudo foi feito por causa dela, com o propósito de enxergarmos esta tríade. Onde ela está, pastor? Você vai notar no versículo 4 do capítulo 1, 3 palavras se repetindo. É dito da parte, da parte, da parte. 3 vezes, notaram? É dito da parte daquele que é, que era e que há de vir, primeira vez que aparece. Segundo, da parte dos 7 espíritos que se acham diante do trono. Terceiro, da parte de Jesus Cristo. Mais uma vez nós temos a tríade aparecendo aqui. É praticamente unanimidade entre os estudiosos, entre os teólogos, afirmar que este parágrafo que nós estamos estudando em Apocalipse é uma espécie de resumo de todo o livro. Este parágrafo ele evidencia um conteúdo que vai ser desenvolvido por todo o livro. Vai falar a respeito de um Jesus que veio, que morreu e que vai realizar o seu plano ainda na segunda vinda. Então nós teremos aqui, neste parágrafo, do versículo 4 ao versículo 8, uma estrutura, um resumo de todo o livro. O que tem de tão interessante nisso? É importante notar que nós temos 4 tríades, notaram isso? Nós não sabemos se João de fato tinha esse propósito, mas muitos comentaristas e estudiosos afirmam que o propósito de João era evidenciar o número 7, 4 tríades. E com esta ênfase, ele estava mostrando a importância daquele parágrafo, mostrando que ali nós teríamos o resumo, nós teríamos o Apocalipse de maneira integral, em apenas 4 versículos, que é o significado, que é o simbolismo do número 7. Fica aí a curiosidade, para podermos pensar e meditar. Alguns têm afirmado que João teria esta ênfase no número 7 através dessas 4 estruturas de três. Fato é que, independente desta estrutura ou da ênfase no número 7, aqui nesse parágrafo, a última tríade é sobre a Trindade. E isto nós precisamos e devemos notar. Nós temos o Pai, nós temos o Espírito Santo e temos o Filho sendo citado. E este ponto é de suma importância, porque nós não encontramos praticamente o ministério do Espírito Santo em Apocalipse. Nós não encontramos o Espírito Santo sendo citado, mas nós temos aqui uma passagem que nós classificamos como uma passagem trinitária, onde a Trindade está sendo enfatizada como aquela que está à frente da revelação, como aquela que está, na realidade, se responsabilizando pela revelação. Vamos entender cada seção, cada parte
deste emissário que nós estamos enfatizando como uma trindade. Primeiro é dito que é da parte daquele que é, que era e que há de vir. É uma revelação, é uma carta às 7 igrejas que estavam na Ásia, da parte daquele que é, que era e que há de vir. Essa descrição que é feita do Deus Pai é uma descrição enigmática, não é tão simples, não é tão fácil. Inclusive, a própria estrutura do grego utilizada aqui é muito debatida pelos gramáticos. Nós temos muitas das vezes livros e mais livros para sabermos exatamente o que João queria apontar ou dizer com essa estrutura. O grande problema ou o grande ponto de debate nessa estrutura é porque nós temos em grego um erro gramatical. Então, a questão é por que nós teríamos esse erro? Seria proposital? Por que João não escreveu de uma maneira que não tivesse um erro? E nós encontramos então este debate. Será que foi proposital? Será que João não notou? E aí vem todos os debates em torno da gramática grega. Apesar das grandes discussões acadêmicas, eu tenho entendido que nós temos pelo menos 2 razões para entender por que João descreve o Pai desta maneira. Primeiro, tem sido descoberto em algumas pesquisas atuais que têm sido feitas, que essa estrutura, ou que esta expressão, o que era, que é e que há de vir, era bem mais conhecida no primeiro século do que nós imaginamos. Tem muitos documentos antigos que descrevem os deuses falsos, justamente com essa expressão, aquele que era, que é e que há de vir. E João, então, tem a possibilidade de estar usando esta terminologia justamente para mostrar que só existe um Deus que pode reivindicar de fato esta titulação, esta expressão. Só existe um Deus que é verdadeiro, que pode chamar ou ser chamado como aquele que era, que é e que há de vir, que é justamente o Deus das Escrituras. Todos no primeiro século que se deparassem com esta terminologia, se deparassem com esta titulação desta maneira, neste formato, entenderiam que João estava usando uma expressão cristalizada já no primeiro século. Esta é uma das razões, ou uma das possíveis razões. Temos também muitos comentaristas entendendo que João estava apontando para Êxodo capítulo 3, versículo 14. Foi uma maneira de João, então, trazer para o Apocalipse o eu sou o que sou, a expressão de Deus para se identificar para Moisés, para que Moisés o identificasse no Egito. E aqui nós teríamos uma maneira de João trazer à tona o eu sou o que sou do Antigo Testamento, e essa descrição seria então equivalente ao eu sou o que sou lá que aparece no Antigo Testamento. E podemos notar facilmente que aponta para a eternidade deste Deus que está sendo citado, aquele que era, aquele que é e aquele que há de vir. Nós temos várias expressões que apontam para a eternidade, para a infinitude de Deus. Eu sou o alfa e o ômega, ou seja, eu sou a primeira letra do alfabeto grego e a última seria esta ênfase, eu sou de A a Z, seria mais ou menos essa descrição que Deus estaria fazendo. E aqui nós teríamos mais uma para enfatizar este atributo de eternidade do Pai. Além do Deus Pai, a revelação vem também da parte dos 7 Espíritos. Este é um termo meio que obscuro para nós, mas vamos tentar entender. Esta expressão 7 Espíritos, ela aparece pelo menos mais 3 vezes no livro de Apocalipse. Acompanhe comigo aí, Apocalipse capítulo 3, versículo 1. Apocalipse capítulo 3, versículo 1. Ao anjo da igreja em Sardes escreve: estas coisas diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus
e as 7 estrelas. Conheço as tuas obras, que tens nome de que vive e estás morto. 7 Espíritos de Deus. Vá para Apocalipse capítulo 4, versículo 5. A terceira vez que esta expressão é utilizada no livro. Apocalipse 4, 5. Do trono saem relâmpagos, vozes e trovões, e diante do trono ardem 7 tochas de fogo, que são os 7 Espíritos de Deus. Apocalipse capítulo 5, versículo 6, a última vez que aparece. Apocalipse capítulo 5, versículo 6. Então vi no meio do trono e dos 4 seres viventes e entre os anciãos de pé um cordeiro, como tendo sido morto. Ele tinha 7 chifres, bem como 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados por toda a terra. Lendo os 4 versículos, lendo até aqui, a expressão ainda não parece estar muito clara para nós. O máximo que podemos notar e precisamos notar é que os 7 Espíritos são chamados também dos 7 Espíritos de Deus. Precisamos notar esse detalhe. Podemos também afirmar que a expressão 7 Espíritos é citada, aponta para um coautor da revelação. Nota que a carta ou a revelação foi dada pelo Pai, pelo Filho e por mais alguém que está na mesma posição de autoria. Isso é muito importante, porque seria uma passagem aí aludindo, se referindo à Trindade. Alguém é colocado em pé de igualdade naquela revelação. Também esses 7 Espíritos são descritos como sendo 7 tochas de fogo em Apocalipse capítulo 5, e em Apocalipse 5, 6 nós temos a descrição de 7 olhos, que seriam os 7 Espíritos de Deus. O mistério dos 7 Espíritos, ele parece se desvendar ou ficar mais claro quando nós vamos para o Antigo Testamento e nos deparamos com um livro profético, escatológico. E eu já expliquei o termo escatom aqui para a igreja, apontando para o fim das coisas. É isso que significa o termo em grego. E neste livro nós temos basicamente a mesma linguagem que aparece nas 4 sessões, ou nos 4 versículos aludindo aos 7 Espíritos. Nota comigo o livro de Zacarias, um livro importantíssimo para entender Apocalipse. Quando nós falamos do Antigo Testamento, normalmente as pessoas só pensam em Daniel, mas o livro de Zacarias é importantíssimo para entender a revelação. Os irmãos vão notar isso. Zacarias capítulo 4, vamos ler os versículos 1 e 2. Zacarias capítulo 4, versículos 1 e 2. Tornou o anjo que falava comigo e me despertou, como a um homem que é despertado do seu sono, e me perguntou: que vês? Respondi: olho, e eis um candelabro todo de ouro, e um vaso de azeite em cima, com as suas 7 lâmpadas, e 7 tubos, um para cada uma das lâmpadas que estão em cima do candelabro. Zacarias está falando de 7 lâmpadas, e esta é basicamente a mesma linguagem que o livro de Apocalipse usa: 7 tochas de fogo. Não esqueça que os candelabros da época, eles tinham suas pontas com fogo, como se fosse uma vela. Nós não tínhamos na época a luz fluorescente ainda. Então, quando você ouvir falar de lâmpadas dentro do contexto do Antigo Testamento, você está falando de fogo mesmo. É a mesma linguagem: 7 tochas,
7 fogos, 7 lâmpadas em cima aqui então do candelabro. Veja Zacarias 4:10, o mesmo capítulo, avance só mais um pouquinho e vá para o versículo 10. Pois quem despreza o dia dos humildes começos, esse alegrar-se-á, vendo o prumo na mão de Zorobabel. Aqueles 7 olhos são os olhos do Senhor, que percorrem toda a terra. É interessante que, novamente, nós temos a mesma linguagem do livro de Apocalipse. Apocalipse fala de 7 olhos de Cristo, do Cordeiro. E Zacarias fala de 7 olhos do Senhor. E uma passagem chave dentro do capítulo 4 de Zacarias, que vai deixar claro, vai lançar luz sobre o significado dessas 7 lâmpadas que aparecem, é justamente o versículo 4, 5 e 6. Nota, Zacarias capítulo 4, veja os versículos de 4 a 6. No mesmo capítulo, que já foi citado os 7 olhos e as 7 lâmpadas. Então perguntei ao anjo que falava comigo, após a revelação das 7 lâmpadas: meu senhor, o que é isto? Respondeu-me o anjo que falava comigo: não sabes tu que é isto? Respondi: não, meu senhor. Prosseguiu ele e me disse: esta é a palavra do Senhor a Zorobabel, não por força, nem por poder, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor dos exércitos. Ou seja, nós temos no capítulo 4 o Espírito Santo aparecendo de uma maneira clara e sendo enfatizado justamente dentro dessa terminologia dos 7 olhos, das 7 tochas, a mesma terminologia que nós encontramos em Apocalipse. E além disso, nós temos o versículo 4 do capítulo 1, uma seção a respeito da Trindade, evidenciando então que às vezes que apareceram no livro de Apocalipse a figura dos 7 Espíritos, nós estamos falando a respeito do Espírito Santo. Não significa que o Espírito Santo ele é composto por 7 Espíritos. Se o texto está falando de 7 Espíritos, então tem 7 Espíritos Santos. É assim que funciona? Não. Aqui é o caso que eu mostrei para os irmãos, ou anunciei que ia dizer, onde o 7 está de maneira simbólica aparecendo. O 7 aqui está apontando para a plenitude, para a perfeição da divindade, e não um espírito que é dividido em 7 partes, mas na realidade para a perfeição e plenitude do Espírito Santo de Deus. Então já vimos que esta carta às igrejas da Ásia, que também nos diz respeito, foi enviada da parte do Pai, e nós estudamos a expressão, vimos que foi enviada pelo Espírito Santo de Deus, e nós temos agora o Filho, Jesus Cristo, também sendo enfatizado. E neste ponto do Apocalipse, nós temos grandes destaques em relação à pessoa do Senhor Jesus. A partir de agora, uma descrição de Jesus começa a ser construída no capítulo 1, e nós iremos notar aqui que o texto vai falar a respeito de quem Jesus é, o que Jesus fez, faz e fará. Então, esta é a ênfase sobre a pessoa de Jesus. Nota a primeira descrição que é feita a respeito de Jesus. É declarado que Jesus é a testemunha fiel. Nós já aprendemos, através dos evangelhos, através do evangelho de João, capítulo 17, que lemos nesta manhã, que o ministério de Jesus Cristo era revelar o Pai, era apontar o Pai, e ele era o único que poderia fazer isso, porque ele veio do Pai, ele estava com o Pai, e ele então trouxe a revelação do Pai até nós. E nós temos muitas descrições bíblicas evidenciando que Jesus foi fiel a esta missão, que ele concretizou esta missão, que Jesus na realidade cumpriu a missão de vir e revelar a Deus para as pessoas.
Deixe-me te dar um fato interessante e importante, quando nós encontramos esta palavra testemunha no texto grego. Esta palavra que aparece aí no português, nas nossas versões, como testemunha, é a palavra em grego para mártir. Eu não sei se você já ouviu falar sobre os mártires da igreja, do primeiro e segundo século. É a mesma palavra que é utilizada para eles. O que é um mártir? Uma pessoa que entrega a sua vida por uma causa, que vai até as últimas instâncias para defender uma verdade. No caso dos cristãos, defender a Cristo, defender o Evangelho. O mártir é aquele que morre pelas verdades que acredita, que testemunha até a agonia, que é fiel até o último instante para com aquela missão. Jesus é descrito assim, como o primeiro mártir da igreja, o primeiro mártir da história, como alguém que não apenas testemunhou a respeito do Pai, mas que morreu por conta daquele testemunho, servindo de grande exemplo de fidelidade para nós, nos deixando uma grande exortação do que devemos fazer como aqueles que são também descritos como testemunhas de Jesus. Este ponto é muito valioso e precioso para a igreja de Cristo. É crucial manter na mente que o próprio apóstolo João estava preso. Ele estava numa colônia prisional de Roma, chamada Patmos, uma ilha, justamente por ter sido fiel a Cristo. Nós temos o exemplo clássico dos apóstolos, que deram sua vida por causa de uma verdade. Nós temos os pais da igreja, os mártires do segundo século, como exemplos grandiosos. E um dos exemplos que sempre me chama a atenção e que é muito conhecido é o exemplo de Policarpo, onde Policarpo, ao ser levado para o Coliseu, para que ele pudesse então ser punido por sua fé, ser assassinado pelas verdades que vivia, Policarpo então é convidado a abandonar a sua fé, devido à sua velhice, para que ele não precisasse passar por uma fornalha ardente. E Policarpo, ele vai dizer em outras palavras o seguinte: como eu posso abandonar aquele que nunca me abandonou? Como eu posso deixar nesse instante aquele que esteve comigo desde a juventude até agora? E ele afirma para aqueles soldados romanos: esquentem a fogueira 7 vezes mais, porque vocês estão atrasando o meu encontro com o meu Senhor. Um exemplo belíssimo de convicção, de fidelidade, de uma testemunha fiel e fiel até a morte. Policarpo nos dá. Negou a Jesus de maneira nenhuma, viveu para ele e morreu para ele também. Meus irmãos, nós temos que ter a mesma atitude que os crentes do primeiro século, do segundo século, do terceiro século, os crentes históricos tiveram. A mesma atitude que Jesus teve de ser testemunho e fiel. Temos que estar dispostos a pagar o preço. E o preço pode ser muito alto. E eu temo que muitos crentes não estejam entendendo o preço que é cobrado da vida cristã. O preço pode não ser apenas uma vergonha básica na frente dos meus amigos, dentro da universidade, com os meus professores. O preço pode não ser apenas uma humilhação dentro da sociedade, um atentar psicológico. O preço não pode ser apenas suportar uma chateação dentro da igreja, um irmão que me decepcionou, alguém que me frustrou. O preço que somos chamados a pagar por Cristo é da cor do nosso sangue, é a nossa morte, é estar dispostos a sermos fiéis até o último suspiro de vida. É a isso que somos chamados. Esta é a convocação de todo crente. Foi isso que Jesus fez.
que é dita para Jesus, testemunha fiel. Temos também uma segunda descrição. Jesus é descrito como primogênito dentre os mortos. Este é um ponto também muito importante para todos nós e que tem causado grande confusão, toda essa ideia de primogenitura de Jesus. O que significa a palavra primogênito nas Escrituras? Esta palavra, e preste bem atenção a isto, ela pode ter dois sentidos dentro do texto grego e também dentro das nossas Bíblias em português. Quais os sentidos, pastor? Nós podemos ter um sentido de ordem, aquele, por exemplo, que nasceu primeiro, o primeiro, o segundo, o terceiro, o primogênito seria o que nasceu primeiro. Mas nós temos também essa palavra sendo utilizada nas Escrituras para aquele que tem direito sobre uma herança, para aquele que tem direito de governar algo, para aquele que está acima de algo. E aí nós temos então estas duas ênfases sendo citadas. Por que isso é tão importante? Porque alguns grupos têm afirmado que Jesus não é Deus, como é o caso dos testemunhos de Jeová lá no livro de Colossenses. Tem afirmado que Jesus é o primogênito da criação, então ele é o primeiro a ser criado. Isso é uma heresia. Jesus não foi criado, Jesus criou todas as coisas. E quando se está falando de que Jesus é o primogênito de toda a criação, está se afirmando que Jesus tem o direito de tudo, porque ele é o Criador. Ele tem direito de tudo porque sem Cristo nada do que foi feito se fez. Tudo foi criado por Ele e para Ele. Então nós temos uma ênfase no próprio livro de Colossenses, evidenciando e mostrando que na realidade Jesus, ele tem direito sobre a sua criação, e ali aponta para isso. Pastor, tem um outro texto que fala de primogenitura como direito. Talvez você lembre do episódio de Esaú e Jacó, onde Esaú vendeu o quê? O direito de primogenitura. Esaú não podia mudar a história, ele não podia fazer com que Jacó nascesse antes dele. Ele nasceu primeiro e acabou. E o que foi que ele vendeu? Ele vendeu o direito da herança. Para todos os efeitos, a partir daquele momento, Jacó era o primogênito, porque ele tinha um direito sobre a herança. Esaú não fez conta das bênçãos que ele tinha como primogênito, ele vendeu por um prato de lentilhas, e Jacó passa a ser então o primogênito. Então você nota que não precisa nascer primeiro para ser o primogênito, porque nesse instante, nessa situação, Jacó era o primogênito dentre aquela família. A expressão primogênito dentre os mortos, aplicada a Jesus, eu entendo que temos alusão aos dois sentidos: o que nasceu primeiro e o que está acima de todas as coisas. Deixa eu me explicar um pouco. Jesus ressuscitou dentre os mortos, mas você pode pensar, pastor, outras pessoas também ressuscitaram antes de Jesus. No Antigo Testamento, o próprio Jesus ressuscitou a Lázaro. Ele mandou que Lázaro saísse do túmulo. E como Jesus então pode ser o primeiro a ressuscitar? Como Jesus pode ser o primeiro dentre os mortos? Então o que nós temos é que Jesus é o primeiro dentre os mortos no seguinte sentido: ele ressuscitou para não mais morrer. Jesus ressuscitou e ele não morreria. Na realidade, 1 Coríntios capítulo 15 diz que a ressurreição foi a vitória sobre a morte. Onde está a morte, a tua vitória? Onde está a morte, o teu aguilhão? Porque Jesus venceu a morte com a sua ressurreição. Então Jesus foi o primeiro que ressuscitou para não mais morrer, para não passar mais sobre a morte, para não estar mais sob o domínio da morte. Nesse sentido, ele é primogênito dentre os mortos, em ordem, o primeiro realmente. Nós temos também primogênito dentre os mortos apontando para a glória. É uma declaração de vitória. O próprio apóstolo Paulo diz que Jesus é as primícias da ressurreição. E isto aponta que
que nós também o acompanharemos, que nós também estaremos com Ele. Temos Jesus sendo o primeiro a ter um corpo glorificado nas Escrituras. Jesus é o primeiro que inaugurou a nova era, a nova criação. Lembra de Romanos, que diz que a própria terra será restaurada, porque ela geme, ela anseia, suspira para ser transformada. Nós também seremos transformados, mas Jesus é o primogênito dentre os mortos. Foi o primeiro a assumir essa posição na nova criação, de ter esse corpo glorificado. Então, este é o significado. É aquele que está sobre a morte, que governa a morte, que venceu a morte. E o próprio livro do Apocalipse vai nos dizer que ele tem as chaves em suas mãos. Então nós iremos notar esta grande ênfase. O texto, além desses dois pontos, duas descrições sobre Jesus, que já são riquíssimas, o texto fala que Jesus é soberano dos reis da terra. Eu não vou me delongar muito nessa descrição, porque quando nós chegarmos em Apocalipse 4 e 5, todos vocês vão ficar de pé. Vão ficar de pé, porque os anjos estão de pé, cantando a Deus, santo, santo, santo. Ele está no trono, sendo glorificado de maneira belíssima. É o único que pode abrir o livro. Ressuscitou e está lá glorificado. E nós iremos notar uma adoração celestial. Não é bom adorar entre os irmãos, cantar a Deus, glorificar? Imagina agora a adoração celestial. Capítulo 4, capítulo 5, vem aí, agora. Esta expressão, soberano reis da terra, pode pelo menos nos dizer nesse momento o seguinte: não existe nada e ninguém que esteja acima de Deus. Não existe ninguém que esteja assentado no trono que não seja Deus. Tudo que acontece neste mundo está debaixo do seu governo, está debaixo do seu senhorio. Nenhum rei da terra, nenhum país da terra, nenhum poder bélico e militar poderia vencer a Jesus, porque Jesus está acima de todos os reis. E esta descrição nos faz olhar para Jesus hoje, na atualidade, como aquele que tem todo o poder em suas mãos, não como aquele que veio ao mundo humilde, nascendo numa manjedoura, mas como aquele que hoje está exaltado e glorificado, e que todo o poder está com ele, que um dia toda a terra se dobrará diante deste governo, diante deste senhorio. Nós iremos estudar melhor esta expressão Rei dos Reis, que aparece inclusive no próprio livro de Apocalipse. Se nós prestarmos atenção e continuarmos aqui no texto de Apocalipse, nós vamos entender que o livro não descreve apenas quem Jesus é. Jesus é descrito, e nós vimos de uma maneira belíssima, mas o livro também fala a respeito do que Jesus fez, faz e fará. Nota o que é dito aí nos versículos 5 e 6 do capítulo 1 de Apocalipse. É dito, final do versículo 5 e o versículo 6, é dito: aquele que nos ama, falando de Jesus, que pelo seu sangue, apontando para o seu sacrifício, nos libertou dos nossos pecados e nos constituiu reino, sacerdotes para o seu Deus e Pai. A Ele a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Você notou as primeiras palavras que eu acabei de ler? Você prestou atenção a essas palavras? Aquele que nos ama. Aqui nós temos uma declaração de amor de Jesus à sua igreja. É como se Jesus estivesse hoje olhando para os seus olhos, frente a frente com você, e estivesse te dizendo: eu te amo. É bom receber uma declaração de amor. Nós nos sentimos amados, valorizados, por pessoas como nós, por pessoas comuns. Como é bom saber que somos amados, como é bom saber que somos quistos. E qual o propósito de Deus nesse momento? Afirmar para mim, afirmar para você, afirmar para a igreja, que a igreja nunca vai ser mal amada, porque quem ama a igreja é Deus, e Deus é perfeito, é pleno. Deus está dizendo que Ele nos ama, e Ele nos ama em toda e qualquer situação, em todo e qualquer momento. Deus nos ama. Como precisamos entender essa verdade? Precisamos digerir essa verdade.
colocar ela num local todo especial, num lugar especial no nosso coração. O amor, meus amados irmãos, é a busca maior de toda a sociedade, de todos os homens. Não ser amado, ou ser mal amado, é o maior pesadelo que as pessoas têm. Tudo que nós fazemos nesta vida acaba sendo uma busca para usufruir alguma migalha de amor. Isto é o ser humano. Mas nesse texto de Apocalipse, nós somos advertidos que não precisamos de migalhas do amor de ninguém, porque quem nos ama é Deus. Nós não precisamos estar mendigando o amor de ninguém, porque se existe alguém muito bem amado, é o povo do Senhor, amado por Cristo, e nós precisamos entender essa verdade. Deixe-me te perguntar essa noite: você tem se sentido amado? Isso está no seu coração, está na sua mente? Você já encontrou o grande amor da sua vida? Não. Pois este amor é Jesus. O grande amor da sua vida é Jesus. O amor que a tua alma, que a minha alma tanto anseia, tanto almeja, está somente em Jesus. Este amor só pode ser encontrado na fonte de todo amor, porque Deus é amor. Escute bem, porque Jesus está falando ao seu coração essa noite e te dizendo: eu te amo. Nunca esqueça deste amor. Precisamos entender que ninguém nos ama mais do que Deus, nem nós mesmos nos amamos mais do que Deus nos ama. Apocalipse nos lembra do amor de Deus, que Jesus de fato nos ama, apesar de conhecer os meus e os seus sentimentos pecaminosos. Jesus nos ama, apesar de Jesus conhecer os nossos pensamentos mais íntimos. Mesmo assim, Jesus nos ama, apesar de Ele saber todos os nossos atos. Ele nos ama, apesar de Ele conhecer toda a nossa lama, tudo aquilo que nós nos arrastamos dia a dia. Ele nos ama, apesar da nossa rebeldia contra Ele, da nossa inimizade. Ele evidencia o seu amor, e este amor que é evidenciado de maneira geral por nós está nas coisas que nós usufruímos: família, bens, trabalho, profissão. O ar que nós respiramos é de Deus, e só respiramos porque Deus nos ama. Mas Deus pode te amar de uma maneira salvífica também. Deus pode também evidenciar esse amor por perdoar todos os seus pecados. Você que está aqui nessa noite, seus pecados podem ser perdoados. Talvez alguém como eu, como pessoas que estão aqui, não perdoem os seus pecados. Às vezes nós frustramos e decepcionamos alguém, e as pessoas têm uma dificuldade enorme de perdão. Mas encontramos perdão no Senhor. Se você se quebrantar, se você se humilhar, se você de fato reconhecer e pedir perdão pelos seus pecados, você encontra perdão no amor de Jesus. Esta mensagem de Apocalipse é belíssima. O versículo 5 ainda nos diz que Jesus nos libertou. Este amor de Jesus na cruz, evidenciando o sangue, morte, nos libertou. Nos libertou de quê? E eu estava preso? A Bíblia diz que sim. Nos libertou dos nossos pecados, nos libertou do nosso próprio eu, do nosso próprio ego tirano, nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Ele nos libertou da cegueira e do lamaçal que nós vivíamos, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. Essa liberdade dada por Deus é a verdadeira liberdade. Eu vejo muita gente falando sobre liberdade. Eu não vou ser a igreja porque eu quero ser livre. Eu quero fazer o que eu bem quiser, o que eu bem desejar.
eu não vou seguir a Cristo e a Bíblia, porque eu vou perder a minha liberdade. Deixe-me te dizer essa noite, você só tem liberdade em Cristo. Toda outra liberdade é uma escravidão tirânica de Satanás e do teu próprio eu. A liberdade, ela vem através de Jesus, que nos liberta para que nós possamos agora adorá-lo, glorificá-lo, servi-lo. Até este ponto, as coisas espirituais não fazem nenhum sentido, porque de fato a nossa mente está presa, os nossos olhos estão vendados. Mas na libertação que Cristo nos dá, nós passamos a ter o privilégio, a honra de servir a Deus. Olha o que é que nós temos, o que nós chamamos de paradoxo, algo que parece contraditório. Ele nos liberta para servir, ele nos liberta para estar debaixo do jugo dele. Olha o que o versículo vai nos apontar a respeito das nossas características. Vai ser dito que ele nos libertou para que nós pudéssemos ser sacerdotes. Sacerdócio aqui é mencionado e é mais uma linguagem equivalente ou trazida do Antigo Testamento. Pessoas que foram escolhidas por Deus no Antigo Testamento para servir a Deus diante do altar de maneira toda especial. Nós lembramos, por exemplo, da tribo dos levitas, uma tribo que foi escolhida para servir a Deus. E nesse texto nós estamos sendo informados que hoje nós somos sacerdotes de Deus. Aquele sacerdócio foi ampliado e hoje nós somos sacerdotes de Deus. Ocupamos essa função belíssima de servi-lo, de adorá-lo, de glorificá-lo. Quem é sacerdote de Deus, pastor? O Senhor? Sim, eu sou um sacerdote de Deus, mas você também é. O texto não está dizendo que os pastores são agora os sacerdotes de Deus. A igreja agora ocupa a função de sacerdócio. Somos raça eleita, lembra de 1 Pedro? Raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Nós ocupamos essa função de privilégio. Deus nos escolheu para isso, porque Ele nos amou e nos libertou. A consequência do amor é sermos livres para servir a Deus. Usufrua dessa liberdade, viu? Sirva a Deus porque você foi livre. E a sua vida agora só faz sentido se for servindo. A sua vida só faz sentido se for na posição de sacerdócio. Toda e outra qualquer função e posição que você ocupa não está interligada ao propósito do amor de Cristo. Ele nos salvou para que estivéssemos com Ele, edificando a sua igreja dia a dia. Eu e você, todos juntos, como sacerdotes do Senhor. A responsabilidade aqui se estende a todo membro da igreja, a todo crente em Jesus Cristo, de ser um sacerdote. O versículo ainda fala que nós somos sacerdotes e reino. O que significa ser reino? Que nós somos parte do reino de Deus. Serve, pastor? Sim, mas não só. É pouco. É pouco fazer parte do reino de Deus. Em Apocalipse, se todo o teu conceito de reino até agora é que você faz parte deste reino inaugurado por Jesus na sua primeira vinda, é pouco. Você não entendeu ainda o conceito de reino. Na realidade, o que nós temos como descrição de ser reino é que nós temos e teremos o privilégio de reinar com Jesus. Nós teremos uma posição privilegiada na volta de Jesus, de estar reinando com Ele, estar numa posição de evidência no reino, glorificando a Ele. Tem algum texto, pastor, que liga esta ideia ou que esclarece melhor esta posição de reinar? Apocalipse capítulo 5, versículo 10. Olha o que é dito nesse texto. Nota que nós teremos a mesma linguagem do texto que nós acabamos de ler. Apocalipse capítulo 5, versículo 10. E para o nosso Deus os constituíste reino e sacerdote. Mesma coisa, né? E reinarão sobre a terra. Reinarão sobre a terra.
Então o conceito de reino vai além de fazer parte, ser um cidadão deste reino. O privilégio é de estar governando ao lado do rei, fazendo parte da corte do rei. É isto o que nós fomos chamados, é isto que nós somos em Cristo Jesus. Privilégio ou não? Grandioso, grandioso. O privilégio que temos em Jesus deve fazer os nossos corações palpitarem bem forte. Porque quando Jesus vier, independente da posição que nós ocupamos hoje, independente da profissão que você tem hoje, independente de quem você é hoje neste reino, neste mundo, independente de como este mundo te valoriza ou não, um dia você será colocado na posição de reino, de governante, juntamente com o Rei dos Reis. É isso que nos espera, é isso que nos aguarda na descrição de Apocalipse. Estamos caminhando para o final, segura um pouquinho aí. Depois de entender quem Cristo é, entender o que Cristo fez e faz, nós precisamos agora fazer uma ligação com o que Cristo fará. Isto é muito importante e agora eu preciso da sua concentração neste momento. Nós teremos a descrição aí no versículo 6 ainda, no final do versículo 6. A Ele a glória e o domínio pelos séculos dos séculos, não é isso? Nós temos aqui o que nós chamamos de doxologia, de um momento de glória, um momento de exaltação. E esse momento de exaltação vem exatamente depois de mostrar quem nós somos e dos privilégios que temos em Jesus. Isto aponta para a reação que todo coração deve ter quando é informado a respeito de quem Jesus é, o que Jesus fez, o que Jesus faz e quem nós somos. Quando temos esse conhecimento, o que nos resta é adoração. Deixe-me te dizer que se você lê as Escrituras, se você escuta verdades fortes e belíssimas como estas do livro de Apocalipse, aprende sobre Jesus, aprende sobre o seu amor, sobre a sua vitória sobre a morte, e você não tem vontade de adorá-lo, de se prostrar e glorificá-lo, tem algo errado. Mas o erro não está na verdade, não está em Apocalipse, o erro está no seu coração. Se eu estou escutando essas verdades, isso não faz nenhuma diferença na minha vida. Se equivale a escutar que o céu é azul, se equivale a escutar ou saber de um interesse qualquer, se falar dos atributos e de toda a bonança que teremos em Jesus é uma informação apenas, tem algo errado com o seu coração. Ele ainda é de pedra, ele não palpita, ele não é de carne, porque a reação do cristão, a reação daquele que já foi transformado por Deus, é dizer: a Ele a glória e o domínio pelos séculos dos séculos, amém. O que resta para mim? Nessa doxologia, o que restou para o homem? A Ele, a Deus. Foi Ele quem fez, foi Ele quem morreu na cruz, foi Ele quem nos libertou. Ele é o primogênito entre os mortos, Ele nos fez sacerdócio, Ele nos fez reino. É a Ele a glória, é a Ele a honra. Não há espaço para uma exaltação do humanismo em nenhum momento em Apocalipse. É Deus, foi Ele quem fez tudo, e por isso Ele merece a nossa adoração. É por isso que nós cantamos, é por isso que nós glorificamos, é por isso que nós nos juntamos num domingo à noite como hoje, para exaltar a Ele e expressar o que está no nosso coração. Por quê? Porque a Ele a glória, a Ele a honra pelos séculos dos séculos, amém. O que Ele recebe de nós hoje, Ele já recebe eternamente e vai receber por toda a eternidade. A reação do verdadeiro crente, daquele que teve o seu coração transformado, é adorar. Como está o seu coração em relação à adoração? Você de fato, diante destas verdades, tem sido contagiado e levado a adorar? Você está talvez pensando assim: termina, pastor, essa mensagem que a gente quer cantar, a gente quer adorar, a gente quer tributar a Deus.
É isto? Amém. Se esta for a verdade do teu coração e da tua mente, Deus seja louvado, Deus seja glorificado, porque tem que ser assim. Eu não posso estar neste culto e sair depois do culto por esta porta e não ter uma mente e um coração que está glorificando e louvando a Deus por tudo que Ele fez. Isto evidencia apenas que eu não entendi nada a respeito da identidade de Deus, da minha identidade e da obra de Cristo naquela cruz. Adore a Deus, exalte a Deus, glorifique a Deus. Por último, versículo 7 do capítulo 1. Eis que vem com as nuvens, e todo olho verá, até quantos o traspassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele, certamente. Amém. É uma garantia a segunda volta do Senhor Jesus Cristo. Por isso que nós temos basicamente no final do versículo 7, amém? Amém. Nós temos certamente, não duvide desta volta. Temos alguns detalhes importantes para falar a respeito desta volta. Nós vamos entender melhor à medida que o livro de Apocalipse for sendo pregado. Mas deixe-me já dar uma palhinha aqui e dar uma explicação do que está acontecendo. A primeira informação que nós temos aqui no versículo 7 é que Jesus vai voltar e todo olho o verá. Quando Jesus voltar, todo olho o verá. Isto é grandioso. Isso não pode acontecer com ninguém. Por mais que muitas vezes nós queiramos ser o centro das atenções, você é limitado diante do seu público. Apenas algumas pessoas podem te ver. Mas quando Jesus voltar, por ele ser um Deus glorioso e exaltado, todo olho o verá. Ninguém é justificável. Todo olho o verá. Esse é o primeiro ponto importante. Nós nem conseguimos imaginar bem como é isso. Como é que Jesus vem e todo olho vê, né? Eu sempre gosto de pensar nos astros, né? De estar aqui, ver a lua, e pessoas que estão em Fortaleza também ver a lua, e pessoas que estão em outro país também podem ver a lua. E o que é a lua e o sol diante do Criador deles? É isto que vai acontecer. Precisamos lembrar que quando falamos da segunda vinda, quando normalmente falamos, nós tratamos de dois momentos diferentes. Preste bem atenção neste aspecto agora. O primeiro momento, quando falamos da segunda vinda, é classificado como o arrebatamento. O arrebatamento da igreja. Cristo vindo para levar a sua igreja antes da tribulação, para as bodas do Cordeiro. É o que os teólogos classificam como a escola pré-tribulacionista. Ou seja, Jesus vem antes da tribulação, a igreja não passa pela tribulação, e a igreja está nas bodas do Cordeiro, enquanto a tribulação está acontecendo. O que é a tribulação? 7 anos. Os 7 anos finais descritos por Daniel. Nós iremos notar com mais detalhe a partir do momento que a gente chegar no capítulo 6, por exemplo, de Apocalipse. Mas nós entendemos que a segunda vinda, ela é composta por esses dois momentos. Cristo vindo buscar a igreja e o segundo momento, a sua vinda final. O segundo momento da segunda vinda, que já não é mais o arrebatamento, nós temos visto e entendido da seguinte maneira: é exatamente este momento que está descrito em Apocalipse, capítulo 1, versículo 7, porque o arrebatamento é um momento que a igreja é conclamada e chamada a vigiar, a esperar, é a qualquer momento. Este é o arrebatamento. A segunda vinda de Cristo tem algumas marcas, tem alguns sinais. Nós iremos notar melhor isto. Este segundo momento, quando Jesus vier depois da tribulação, então vai ser o momento onde ele vai voltar e todo o olho o verá. É esta a descrição de Apocalipse, o segundo momento que Jesus vai voltar. Quando falamos de tribulação, falamos então desse momento de grande angústia e sofrimento. E Jesus volta exatamente após esse momento para inaugurar o milênio. É
é o que nós classificamos como escola pré-milenista. Jesus volta antes do milênio, para que ele possa então inaugurar 1000 anos terrenos na terra, 1000 anos do seu governo, onde nós governaremos junto com ele. Este período de 7 anos, que nós classificamos como tribulação, é um período tipicamente judaico. Nós iremos notar isso. Daniel descreve como um momento para os judeus. E quando estiver na tribulação, a igreja voltará no fim dessa tribulação para reinar com Cristo. Eu quero te mostrar este detalhe, que quando Jesus vem na segunda vinda, no primeiro momento, arrebata a igreja. Na segunda vinda, Jesus já vem com a sua igreja. Abre em Zacarias, capítulo 14, a partir do versículo 1. Zacarias, capítulo 14, versículo 1. Vamos ler de 1 ao 5. Estamos já caminhando para o encerramento. Zacarias, capítulo 14, a partir do verso 1. Eis que vem o dia do Senhor, olha a descrição, em que os teus despojos se repartirão no meio de ti. Está falando para o povo de Israel. Porque eu ajuntarei todas as nações para a peleja contra Jerusalém. A cidade será tomada, e as casas serão saqueadas, e as mulheres forçadas. Metade da cidade sairá para o cativeiro, mas o restante do povo não será expulso da cidade. Então sairá o Senhor e pelejará contra estas nações, como pelejou no dia da batalha. Naquele dia estarão os seus pés, os pés de Jesus, sobre o monte das oliveiras, que está defronte de Jerusalém, para o oriente. O monte das oliveiras será fendido pelo meio, para o oriente e para o ocidente, e haverá um vale muito grande. Metade do monte se apartará para o norte e a outra metade para o sul. Fugireis pelo vale dos meus montes, porque o vale dos montes chegará até as águas. Sim, fugireis como fugiste do terremoto nos dias de Uzias, rei de Judá. Então virá o Senhor meu Deus e todos os seus santos com ele. Todos os seus santos com ele. Quando é essa segunda vinda? No momento onde Jesus virá e os seus pés estarão sobre os montes, o monte das oliveiras. É neste momento que ele vem com os seus santos para reinar, no final da tribulação. Zacarias descreve o dia do Senhor, o dia que Jesus virá, como esse mesmo dia que Apocalipse 1,7 está aludindo, o dia em que todo olho o verá. Ele vem à terra. Agora note a descrição do arrebatamento. Nota a diferença dessa descrição. 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 17. 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 17. Depois, nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles, entre nuvens. Não descreve Jesus vindo no monte das oliveiras, descreve que Jesus vem até as nuvens, e nós seremos arrebatados até as nuvens, para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. E aqui está se referindo ao momento onde Jesus vem para a sua igreja. Ele vem até as nuvens e a igreja é arrebatada para estar juntamente com ele. Os mortos ressuscitam primeiro, os vivos têm o seu corpo glorificado, e nós subimos para estar com ele nos ares. A outra descrição, ele vem e está sobre os montes, e os santos já vêm com ele para batalhar
é o momento final. O momento da tribulação é interessante, porque a descrição que é feita é que 144 mil vão estar naquele momento. E é dito que são 12 mil de cada igreja, certo? 12 mil de cada tribo. O que é isso, tribo? É Israel, é o povo de Israel. É um tempo, é um momento típico para o povo de Israel e para os ímpios. Na segunda vinda, Deus vem para fazer-se cumprir tudo aquilo que foi prometido a Israel. Então é esta a descrição. Os santos já vêm e Deus então vai colocar em prática tanto o seu juízo contra os ímpios, quanto as promessas para Israel. Em Apocalipse é dito o seguinte no versículo 7: eis que vem com as nuvens e todo olho verá, até quantos o traspassaram. Não é assim? Está na sua Bíblia? Ok. Quem traspassou Jesus? Muitas vezes, quando pensamos na Páscoa, nós lembramos dos romanos traspassando Jesus, os soldados romanos, naquele momento e naquele episódio. É fato que os soldados traspassaram Jesus, mas esta descrição provavelmente vai muito além de simplesmente afirmar que os soldados romanos vão ver Jesus. Por isso se precisa de um conhecimento do Antigo Testamento. Olha o último texto, Zacarias 12:10. Note quem traspassou Jesus. Zacarias capítulo 12, versículo 10. E sobre a casa de Davi e sobre os habitantes de Jerusalém derramarei o Espírito da graça e de súplicas. Olharão para aquele a quem traspassaram, pranteá-lo-ão como quem pranteia por um unigênito, e chorarão por ele como se chora amargamente pelo primogênito. Nesse texto de Zacarias, quem traspassou Jesus? A casa de Davi, os habitantes de Jerusalém. Israel traspassou Jesus. O texto fala então do povo de Israel. Entendo que na volta de Jesus nós teremos aqueles que Pedro cita em Atos, na sua pregação para os judeus, que mataram Jesus, afirmando que a responsabilidade da morte era dos judeus, e foram eles que traspassaram Jesus. E os judeus da tribulação, após passarem por todas aquelas catástrofes que nós estaremos lendo, todos aqueles juízos, naquele momento, quando Jesus voltar, eles lamentarão, eles notarão o que fizeram com Jesus. E Romanos 11:26, falando a respeito de Israel, diz que todo Israel será salvo. Todo Israel vivo na época da tribulação, na volta de Jesus, será salvo, porque eles notarão. E o próprio livro de Zacarias, depois você pode atentar, Zacarias 13:9, vai afirmar que este clamor dos judeus é um clamor de perdão, é um clamor por salvação. Aqueles que ainda não se converteram pelo ministério dos 144 mil, quando Jesus vier, quando Jesus voltar, depois da tribulação, eles se converterão. E os judeus então terão esta profecia de Romanos cumprida, onde todo israelita vivo será convertido, será salvo finalmente por Jesus. É ali que se cumpre Romanos 11:26. O texto também fala do lamento de toda a terra. Eu entendo que este lamento é o lamento dos ímpios. Tem um lamento dos judeus que se converterão, e tem um lamento dos ímpios que entenderão que chegou o momento final. Jesus está vindo, mas agora não é mais para salvar. Jesus está vindo agora para juízo. Jesus está vindo agora para punição. É o momento final, é a batalha. E o que vai acontecer? Os ímpios morrerão.
Jesus trará juízo pleno e não haverá mais espaço nem tempo para poder protelar o juízo. Jesus veio, e quando Jesus vier, aqueles gentios, aqueles ímpios, eles vão lamentar. Todos aqueles que não acreditaram, que ouviram a verdade, que ouviram a mensagem, que debocharam, eles vão lamentar que acabou. E esse é um lamento de angústia, é um lamento de grande terror que vai haver, porque na realidade o juízo de Deus virá cobrir todos os ímpios que restarem ainda naquele momento. Quero encerrar essa mensagem da seguinte maneira. O texto nos fala a respeito da vinda do Senhor Jesus. Um tema complexo, um tema que envolve vários detalhes, mas um tema importante para todos nós. Deixe-me terminar perguntando para você: qual a importância da volta de Jesus para o seu coração? Qual foi a última vez que você lembrou: Jesus pode voltar para arrebatar a igreja hoje mesmo? Qual foi a última vez que você acordou de manhã cedo, olhou para os céus e disse: Jesus pode estar voltando? Qual foi a última vez que o teu coração palpitou de anseio pela volta de Jesus e você passou o dia inteiro incomodado e dizendo: Maranata, Senhor, vem buscar? Falta à igreja de Cristo da atualidade um senso urgente da volta de Cristo. Parece que vai haver o amanhã. Amanhã é segunda e nós muitas vezes já contamos esse dia como certo. Temos que voltar para casa porque amanhã tem trabalho. Sim, temos que ser responsáveis com os nossos compromissos. Mas pode ser que não tenha o amanhã. Pode ser que não tenha a segunda-feira que você planejou. Porque Cristo pode voltar e nos levar para estar com Ele. Eu temo que esta falta de anseio do coração da igreja, nos nossos corações, seja porque nós estejamos muito acostumados com esse mundo, seja porque nós já colocamos uma placa de lar doce lar nesta terra e os céus não nos chamam mais atenção. Se for isso, nós precisamos urgentemente nos quebrantar diante do Senhor e dizer: ó Deus, eu tenho valorizado o que não tem valor, eu tenho esperado naquilo que de fato não tem preço. Nós que somos crentes, a única esperança que nós devemos ter não é da casa própria, não é do casamento, não é do filho, é da volta de Jesus para buscar a sua igreja. É a única esperança. Você que está aqui que não é crente, deixe-nos te avisar em amor: Jesus voltará. Isso não é uma história, isso não é mais um engano, isso é a Bíblia. É o que Deus nos adverte através da Bíblia. O amor dele está sendo evidenciado hoje por você. Ele está te instruindo, ele está te mostrando. E o que eu preciso fazer, pastor? Deixe essa posição de autonomia e se quebrante diante daquele que é Rei dos Reis. Pare de viver para si mesmo e diga: eu quero reinar contigo na tua glória, meu Deus. Eu não quero ser alvo do teu juízo. Se você está aqui, o nosso conselho é: se arrependa o quanto antes, para que você não seja alvo de tudo aquilo que vai ser descrito como juízo em Apocalipse. Aceite a destra do amor de Deus, seja alcançado por este amor que contagia todo e qualquer coração. Não se coloque como alvo do juízo. Se já é difícil e delicado enfrentar a ira dos homens, o que dizer da ira de Deus? Vamos lá. Deus amado, Deus Todo-Poderoso, nós estamos na Tua presença, entendendo que o Teu Espírito Santo está falando conosco, através das várias advertências, consolo e informações que encontramos neste livro. Como é bom saber que o Senhor nos ama, como é bom fechar os olhos e praticamente ouvir dos Teus lábios
eu te amo espiritual, eu te amo divino, como isto fortalece e conforta. Como é bom saber, ó Deus, as tuas qualificações, como é bom enxergar um Deus trino, como é bom, Senhor, saber que temos liberdade, e liberdade única em Cristo Jesus. Ó Deus, a minha oração, a oração desta igreja, é que haja libertação, liberta os corações, liberta de si mesmo. Eu não sei o que tem prendido os corações, para que eles não se quebrantem diante do Senhor, mas eu te peço um agir do Espírito Santo nesta noite. Ó Deus amado, que cada um que está aqui não tomou uma decisão ainda e não publicou essa decisão, que possa, ó Deus, não ter vergonha de declarar o amor pelo Senhor, assim como o Senhor declarou por nós. Ó Deus, tira todo e qualquer impedimento e empecilho espiritual. Enquanto a igreja está orando, eu quero falar com você. Se você não tomou essa decisão, mas você sabe que tudo isso que foi dito é verdade, se você conhece a Bíblia, e você quer se identificar nessa noite como crente, e dizer, eu também faço parte do reino, eu também fui libertado, eu também sou sacerdócio, eu entendi a morte de Jesus por mim. Deus te dá uma oportunidade esta noite, de não se encontrar com Ele em sua ira, mas em todo o seu amor. Tome essa decisão. Não protele mais, não espere mais, chegou a hora. Se você está aqui, Deus tem falado com você, levanta a tua mão, só para que nós possamos nos alegrar com você, naquilo que Deus fez no seu coração esta noite. Alguém que deseja tomar uma decisão por Cristo, para que possa estar com Ele, reinar com Ele na sua glória, levante uma de suas mãos. Deus amado, a tua palavra foi pregada. Isaías nos diz que ela não volta vazia, mas ela cumpre o propósito para o qual ela foi designada. Prepara os nossos corações, Senhor. Talvez o terreno não esteja no ponto ainda de receber a semente, mas, ó Deus, nós te pedimos que este plantio que está sendo feito venha a frutificar. Nós amamos os nossos amados amigos e visitantes que ainda não te conhecem. Por isso, ó Deus, nós te rogamos que eles encontrem a mesma alegria e felicidade em ti que um dia o Senhor nos mostrou. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém.